Em um cantinho tranquilo da Escócia, aninhado entre colinas verdejantes e penhascos imponentes, existe uma ponte aparentemente comum. Conhecida como Overtown Bridge, essa ponte em arco de pedra do século XIX atravessa um riacho chamado Overtown Burn. Erguida em 1859, a ponte é um exemplo encantador da arquitetura vitoriana, com suas ameias de pedra e vistas deslumbrantes da paisagem. Mas por trás da beleza serena da ponte, esconde-se um passado sombrio e perturbador. A Overtown Bridge é conhecida como a Ponte dos Cães Suicidas, um título arrepiante que reflete os eventos misteriosos que acontecem lá há décadas. Desde a década de 1950, relatos de cães pulando da ponte, aparentemente sem motivo, levaram a inúmeras teorias e especulações. Alguns acreditam que os cães são atraídos por uma força invisível, enquanto outros especulam que o design da ponte é o culpado. Seja qual for a explicação, a reputação sinistra da ponte como um local de tragédia canina persiste, lançando uma sombra sobre sua beleza pitoresca. A história dos cães pulando da Overtown Bridge começou na década de 1950, quando moradores locais começaram a relatar incidentes perturbadores. Cães, a maioria da raça Collie, simplesmente saltavam da ponte sem aviso prévio, muitas vezes caindo para a morte ou ficando gravemente feridos. O mais assustador era a aparente falta de hesitação por parte dos cães. Testemunhas diziam que os animais simplesmente saltavam da ponte, como se estivessem sendo compelidos por uma força invisível. À medida que mais incidentes eram relatados, a ponte ganhou a reputação de ser amaldiçoada ou assombrada. A ideia de uma força sinistra levando os cães à morte começou a tomar conta da imaginação das pessoas, lançando uma sombra sobre a comunidade local. A notícia dos misteriosos saltos de cães na Overtown Bridge espalhou-se como fogo em mato seco, chamando a atenção da mídia e do público em geral. Jornais e revistas publicaram artigos sobre os eventos, alimentando ainda mais a especulação e o interesse pela ponte. Investigadores paranormais e especialistas em comportamento animal foram até a ponte, na esperança de desvendar a verdade por trás dos saltos. Inúmeras teorias surgiram, desde explicações científicas a sugestões sobrenaturais, mas nenhuma conseguiu dar uma resposta definitiva. A notoriedade da ponte atraiu visitantes do mundo todo, alguns para prestar homenagem aos cães que morreram, outros atraídos pelo mistério. Uma das teorias mais populares para explicar os saltos na Overtown Bridge é o olfato canino altamente desenvolvido. Alguns especialistas acreditam que os cães são atraídos por um cheiro específico, imperceptível para os humanos. Essa teoria sugere que o odor, talvez de animais como esquilos ou martas, é tão forte e irresistível que leva os cães a pular da ponte em perseguição. As laterais altas da ponte e a vegetação densa podem obscurecer a visão dos cães, levando-os a pular antes de perceberem o perigo. No entanto, essa teoria é contestada por alguns, que argumentam que ela não explica por que os cães saltam apenas de uma área específica da ponte, e porque a maioria dos casos envolve collies. Outra teoria é que os cães estão seguindo seu instinto natural de perseguir presas. A ponte atravessa um riacho que abriga pequenos animais, como ratos e coelhos. É possível que os cães detectem o cheiro ou o som desses animais e pulem da ponte tentando pegá-los, sem perceber a queda do outro lado. O design da ponte, com suas paredes altas e a falta de uma barreira visível, pode contribuir para esse erro de cálculo. Os cães, especialmente raças de caça como os collies, têm um forte instinto de perseguição, e é concebível que esse instinto esteja a sobrepor-se à sua capacidade de avaliar o perigo nessa situação específica. Para além das explicações científicas, existem também teorias sobrenaturais. A ponte e a área ao redor são carregadas de história e folclore, com suas histórias de fantasmas e aparições.
Uma lenda local fala da Dama Branca de Overtown, o espírito de uma mulher que teria se jogado da ponte após a morte do marido em 1908. Dizem que seu espírito assombra a ponte e a área, e alguns acreditam que ela pode estar atraindo os cães para a morte. Outros especulam que a ponte pode ser um portal para outro mundo, e que os cães são capazes de sentir algo que os humanos não conseguem. Seja qual for a explicação, a reputação assombrada da ponte continua a fascinar e assustar os visitantes. A comunidade ao redor da Overtown Bridge é um baú de histórias e lendas passadas de geração em geração. Algumas são contadas com um sorriso maroto, enquanto outras são sussurradas com medo e respeito. Uma lenda fala de um bebê que foi salvo de cair da ponte por um cão que, em seguida, se jogou para a morte. Essa história é frequentemente citada como um exemplo da lealdade canina e da natureza altruísta dos cães. Outra história afirma que a ponte é um local de energia espiritual intensa, onde o véu entre este mundo e o próximo é tênue. Dizem que algumas pessoas têm sensações estranhas ou visões quando atravessam a ponte, enquanto outras relatam sentimentos de tristeza ou presságio. Apesar das inúmeras teorias e especulações, o mistério dos cães que saltam da Overtown Bridge continua sem solução. Ao longo dos anos, várias investigações foram realizadas, mas nenhuma conseguiu fornecer uma explicação definitiva para os eventos. Alguns acreditam que a resposta está na combinação de fatores, como o design da ponte, o terreno e até o clima. É possível que uma confluência de elementos crie uma tempestade perfeita que leva os cães a pular. Outros argumentam que a explicação pode ser mais simples e que os cães estão apenas reagindo ao ambiente de uma forma que não compreendemos totalmente. Seja qual for o motivo, a Overtown Bridge continua a ser um local de mistério e fascínio. O mistério da Overtown Bridge é um lembrete de que ainda há coisas no mundo que não podemos explicar. Apesar de nossos melhores esforços para entender o mundo natural e o comportamento animal, ainda existem mistérios que desafiam a lógica e a razão. Para alguns, essa ideia pode ser assustadora, mas para outros é emocionante. O mundo seria muito menos interessante se soubéssemos tudo. Às vezes, é bom lembrar que ainda existem maravilhas por descobrir e mistérios por resolver. A história da Overtown Bridge é mais do que apenas eventos estranhos. É uma história que nos faz questionar nossa compreensão do mundo e o nosso lugar nele. Ela levanta questões sobre a consciência animal, os limites da percepção humana e a possibilidade do sobrenatural. É também uma história que nos lembra da importância de respeitar o mundo natural e as criaturas que o habitam. Se a Overtown Bridge nos ensina alguma coisa, é que nem tudo pode ser explicado pela lógica. Às vezes temos apenas de aceitar o mistério e apreciar a beleza do desconhecido. Em última análise, o mistério dos cães que saltam da Overtown Bridge permanece sem solução. Apesar das muitas teorias, não há uma resposta definitiva para o porquê de tantos cães terem encontrado seu fim neste local. Se a causa é um cheiro irresistível, um instinto de caça, a influência de forças sobrenaturais ou uma combinação de fatores, a ponte continua a ser um local de fascínio e especulação. Enquanto a ponte estiver de pé, a lenda dos cães suicidas continuará a intrigar e a assombrar todos que ouvirem a sua história.